Boa noite, irmãos que estão me acompanhando nesses dias de isolamento social, onde não podemos estar nos reunindo nos nossos templos, mas estamos chegando à sua casa através das redes sociais. E continuamos pedindo a cada um para que fique em casa. Estamos vendo os problemas que estão acontecendo, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Então, se você ficar em casa, você já vai estar ajudando muito para que todo esse problema diminua. Mas, acima de tudo, nós queremos pedir a você para firmar os seus passos na presença de Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos orientar, nos fortalecer, ser socorro presente nas nossas vidas e também nos livrar desse mal que está tomando conta do nosso país. Queremos agradecer a cada irmão, cada amigo que está nos acompanhando. Não poderíamos deixar de falar neste dia que nós comemoramos o domingo de Páscoa. Mas não vamos falar aqui de Páscoa, que a Páscoa foi para os judeus. Queremos falar aqui, nesse momento, da libertação, naquele domingo em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não ficou no sepulcro, ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, nós temos vida e vida em abundância. Não quero falar de Páscoa, porque Páscoa, como eu disse, foi para os judeus. Foi aquele momento em que os judeus estavam no Egito e são libertos. Para nós, o que importa neste dia é Jesus Cristo ressuscitado. E nós vamos falar um pouco deste fundamento que é Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre essa rocha que é Jesus Cristo, em que nós estamos vendo, mesmo uma nação, mesmo o mundo inteiro passando por uma pandemia, muitas pessoas ainda não querem aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nesta noite, neste domingo tão especial, nós vamos usar um texto que está registrado no Evangelho de Mateus e o mesmo texto está registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus é no capítulo 7, a partir do versículo de número 24, onde a palavra de Deus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram
desbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do 46, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Dois momentos em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz uma comparação. A comparação que ele faz é sobre a palavra. Aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante. Semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, com alicerces profundos, bem feitos. E aquele que ouve a palavra e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia, fundamento fraco, e no primeiro vento derruba. Mas minha pergunta nesse domingo é: e você tem fundamentado o seu alicerce, o alicerce da sua vida, em que tipo de solo? Na rocha ou na areia? Estamos vivendo dias difíceis, em que algumas pessoas estão procurando fundamento para a libertação na criatura. E quando alguém procura a libertação na criatura, é semelhante ao jovem que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que procura a libertação em Jesus Cristo é semelhante ao jovem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ao ligarmos qualquer canal de televisão ou analisarmos qualquer notícia, em vários momentos as pessoas estão procurando a salvação nas pessoas, seja num presidente da República, seja no ministro da Saúde, seja na Organização Mundial da Saúde. É certo? Claro que é certo procurar um alívio através deles, que são mais entendidos na ciência. Mas a resposta não está neles. Porque como o próprio Jesus Cristo nos diz, quando ele está à frente, está bem diante de Pilatos, e Pilatos diz que ele, Pilatos, tinha o poder de manter Jesus Cristo vivo. Jesus Cristo diz: o poder vem do alto. Se o meu Pai não permitisse, tu não teria poder nenhum.
Porque meu Pai pode lhe colocar aí no lugar de poder, como também meu Pai pode tirar. Então, meus amados, nós precisamos urgentemente procurar a rocha, construir o nosso alicerce na rocha. Rocha essa que é Jesus Cristo. Pense nisso. Não procure a criatura. Estamos vendo em algumas cidades carreata ou apenas um carro com uma criatura em cima pedindo socorro. Uma criatura, seja de madeira, seja de barro, não vai resolver nada. Que ali é apenas criatura, ali é apenas areia. Nós precisamos firmar nosso alicerce na rocha. Eu estou lendo um livro, estava lendo, Ministrando como Mestre, Stuart Elliott. E no momento em que eu estava lendo, eu vi o seguinte texto. Diz assim: Nosso Senhor experimentou uma intensidade em suas tentações da qual nada sabemos. Uma pequena cidade costeira, perto de onde morei, no oeste do país de Gales, foi severamente devastada por ondas impulsionadas pelo vento. No ano seguinte, um grande muro foi construído e a cidade desfrutou de muitos anos de proteção. Então, em uma época de inverno, aquela parte da costa foi açoitada por ventanias sem precedentes. O grande muro resistiu por um tempo, mas por fim foi rachado, quebrado em pedaços e reduzido a pó. O prejuízo para a cidade foi muito pior que qualquer outro conhecido por ela previamente, e tudo porque o muro cedeu. Lamento dizer que o muro é uma figura de mim mesmo quando enfrento uma tentação feroz. Próximo àquela cidade, existem alguns rochedos enormes. Os ventos e ondas que arruinaram aquela cidade também bateram naqueles rochedos, mas eles não ruíram. Muito tempo depois do muro ter desaparecido completamente, os ventos e ondas ainda batiam naqueles rochedos, porém eles permaneceram inteiramente inabalados. Eles conheciam a intensidade de ofensivas que, por definição, o muro não foi capaz de experimentar, porque certamente desabou quando açoitado forte o suficiente e por tempo suficiente. Por que eu olhei para esse texto? Porque esse texto me leva aos dois fundamentos, areia e rocha. O muro, por algum período, algum tempo, suportou. O muro suportou por um bom tempo, mas veio a cair, porque rachou. E quando eu olho para esse muro e olho para essa casa construída na areia, olho para as pessoas que não estão colocando Jesus Cristo nas suas vidas. Pode até ouvir da palavra de Deus, mas não tem um compromisso com a palavra de Deus. Não tem um compromisso pessoal com Jesus Cristo. E muitos outros querem apenas um Jesus de bênçãos. Apenas que Jesus os abençoe.
mas não quer nenhum compromisso com esse Jesus Cristo. Essas pessoas, amados, estão fundamentados na areia. Mas ao mesmo tempo, esse grande escritor Stuart, quando fala ministrando como mestre, ele diz que no rochedo as águas batiam furiosamente. A ventania estava ali açoitando as ondas. E durante muito tempo. E o rochedo não se abalou. Lembrem, Jesus Cristo, a rocha, que eu e você podemos estar firmados. Então, meu amado, nesse momento em que eu faço a comparação dos nossos problemas, a pandemia do coronavírus, com essa história que está no livro, de uma cidade que foi devastada por ondas. Eu faço essa comparação para dizer que você não precisa procurar a sua salvação, não precisa procurar a sua libertação na criatura, e sim no Criador, que sabe todas as coisas. Não estou dizendo para você não procurar os médicos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você se firmar em Jesus Cristo. Mesmo que a tempestade chegue, nós estaremos firmes nele. Não estou dizendo que não virá prejuízo para as nossas famílias. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a minha vida está nas mãos do Mestre, quando eu escolho a rocha, que é Jesus Cristo. E também lendo um livro, Missões Nacionais, escrito pelo pastor Fabrício Freitas, De Volta aos Princípios. Ele diz, no Novo Testamento, este conceito foi aperfeiçoado radicalmente com a vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que veio até nós e se tornou o único representante de Deus. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na crucificação, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos mostrando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Foi um ato de uma vez por todas. Em Cristo, todos nós podemos ir diretamente a Deus em oração, confissão, gratidão e adoração. É esta rocha que nós queremos para a tua vida. É esta rocha que, como o pastor Fabrício diz, vida, morte, mas acima de tudo, ressurreição, é que Jesus Cristo venceu e nos deu a vitória. E não deu a vitória apenas para alguns, mas Ele dá a vitória para todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador. Como Ele mesmo diz, o próprio Jesus Cristo diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo. E é por isso que, meu amado, que eu digo, não procure firmar os seus passos na areia, na criatura que nada pode fazer. Quando eu estava preparando esta fala, essa breve meditação, eu lembrei que algumas pessoas procuram Pedro, hoje chamado de São Pedro, para socorrê-los. Mas eu queria chamar a atenção
dos irmãos, quando Pedro aqui estava neste mundo, houve uma tempestade. Eu creio que os irmãos lembram da tempestade. Pedro estava dentro de um barco. O que foi que Pedro pôde fazer, a não ser gritar, a não ser clamar, a não ser chorar, a não ser correr e olhar para alguém que estava dormindo e acordá-lo e dizer: mestre, estamos morrendo. O que Pedro pôde fazer quando aqui estava neste mundo? Nada. Pedro não pôde fazer nada. Pedro não pôde acalmar a tempestade, Pedro não pôde acalmar os ventos. Por que será que depois de morto ele poderia fazer isso? Será por quê? Areia. Aquele que procura constrói sua casa na areia. Está firmando seu fundamento na areia. Lembre de Pedro também. Pedro estava dentro, novamente, de um barco. A quarta vigília, a madrugada, ele vê alguém aproximando, caminhando sobre o mar. Se Pedro tivesse todo esse poder, ele também caminharia, mas não tem. E aí vem alguém caminhando sobre o mar. O que é que acontece com Pedro? Treme na base, fica com medo, começa a gritar. Aí Jesus Cristo, aquele que está sobre as águas, diz: calma, sou eu. E o que é que Pedro diz? Senhor, se for o Senhor mesmo, faça que eu vá até o Senhor. Venha, Pedro. O que é que acontece com Pedro, meus amados? Com a criatura? Enquanto ele estava olhando para Jesus Cristo, ele está sobre as águas. Quando ele olha para as águas, ele tem medo das águas. Ele tem medo das águas. Fundamento na areia. Pedro não pode fazer nada para nos livrar do coronavírus. E nenhum outro. A não ser aquele que estava dormindo dentro do barco. Levantou e apenas pediu silêncio. E o vento e o mar se acalmaram. Aquele que, quando viu Pedro afundando nas águas por falta de fé, segura na mão de Pedro e o coloca dentro do barco. Esse é a rocha. Esse é Jesus Cristo, meu amado. Então lembremos de Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Lembremos de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 em diante. E você que está nos ouvindo neste momento, medite, reflita. Onde está o seu fundamento? Onde está o meu fundamento? Na rocha ou na areia? Estou procurando a libertação através de Jesus Cristo ou na criatura? Então, meu amado, meu querido, que nesta noite você possa pensar nisso. Se você ainda não tem um coração em Jesus Cristo, abra o teu coração nesta noite. Se você ainda não tem a base na palavra em Jesus Cristo, abra a tua vida para Ele. Lembrem de recitar João 3,16 e preste bastante atenção, é bem conhecido, é decorado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão maravilhosa, que deu, que entregou seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
E o que me chama a atenção nesse versículo é essa partezinha que diz: porque todo aquele que nele crê, todo aquele que é firmado na rocha. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E aquele que nele crê, que está firmado na rocha, tem a vida e vida eterna. Tenha certeza disso, meu amado. E firme seus passos em Jesus Cristo. E sigamos firmes apenas no propósito de servir ao Criador. Não a criatura. Esqueçam a criatura. Nós, criaturas, não podemos fazer nada. Ah, pastor, mas fulano tal foi bonzinho aqui na terra, hoje está morto, virou santo, pode nos livrar da pandemia. Negativa, irmão. Só quem pode nos livrar da pandemia é Jesus Cristo. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que o próprio Pedro diz. É isso que o próprio Pedro diz. Porque não há nenhum outro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que faça ligação entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo, que ressuscitou e hoje vive para a glória de Deus Pai. Que Ele possa te abençoar, que Ele possa te fortalecer e que esta semana seja uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Estamos chegando ao final desta meditação, mas no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. E orem para que o grandioso Deus, o Criador, nos proteja. Orem para que nós possamos passar por essa pandemia e crescer na palavra de Deus, crescer no amor de Deus, crescer como servos de Deus. Vamos orar para encerrarmos este momento. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Mesmo isolados, Senhor, nesse isolamento social, mas chegando à Tua presença, porque não precisamos de quatro paredes, Senhor. A igreja está aqui em cada um de nós. A igreja somos nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de adentrar aos lares através da tecnologia. Mas que o Teu Santo Espírito, que não precisa da tecnologia, que está presente em cada vida de todos aqueles que nele creem, todos esses sejam fortalecidos e abençoados. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado pela vida do irmão Lucas, que está nos ajudando e orientando nessa transmissão. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus servos da Igreja Batista Sião, pelos Teus servos da Congregação Batista no Sol Nascente. Obrigado, Senhor, por cada servo Teu que está servindo ao Senhor nesses dias de dificuldades. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão se voltando para a área social, para levar pão àqueles que estão necessitados. Muito obrigado por todos nós, em nome de Jesus que oramos hoje e sempre. Amém e amém.